Hoje eu vou comentar um pouco sobre o processo de replicação do DNA. Bom, ele é um processo no qual a célula se prepara para uma divisão celular, o que é muito importante tanto para os processos de reprodução, como nos procariontes, quanto para a manutenção de um organismo, como no caso dos pluricelulares. O DNA, então, é uma molécula composta por duas fitas torcidas uma a outra em forma de dupla hélice. Cada fita é constituída por uma sequência de 4 bases, que são representadas pelas letras A, C, G e T. Essas fitas são complementares uma à outra. O A é complementar ao T e o C é complementar ao G. Então, isso significa que onde houver uma base T em uma fita, vai ter uma base A na fita oposta. E onde houver uma base C, vai haver uma base G do lado oposto. Cada fita tem uma extremidade 5' e uma 3'. Essas duas fitas são lidas em direções opostas, e isso vai determinar como que cada uma delas vai ser replicada. Então vamos para as etapas de replicação. A primeira etapa na replicação do DNA é a de separar as duas fitas. Essa abertura consiste na quebra das ligações de hidrogênio que unem as bases nitrogenadas, e é feita por uma enzima chamada de helicase. A partir daqui, cada cadeia separada serve de molde para criar uma nova fita de DNA, já que ambas possuem as sequências de base, basta elas serem completadas com seu par ideal. Depois, uma enzima chamada primase começa o processo de adição. Ela vai colocar um pequeno pedaço de RNA polimerase chamado de RNA primer. Ele tem uns 10 nucleotídeos, e a sua função é marcar o ponto de partida para a construção de uma nova cadeia de DNA. Aí, em seguida, uma enzima chamada DNA polimerase se liga a esse primer, a esses nucleotídeos, e constrói uma nova fita de DNA a partir dele. Mas essa construção só é contínua nessa fita, que é chamada de fita líder, porque como o DNA polimerase só pode adicionar base de DNA em uma direção, que é a direção de 5' para 3', lá na outra fita, que é chamada de fita retardatária, essa construção da DNA polimerase não pode ser feita de forma contínua, porque ela é lida na direção oposta. Qual que é a saída, então, que a célula encontrou para essa DNA polimerase conseguir atuar? O que vai acontecer é que nessa cadeia vários pedacinhos, chamados de fragmentos de Okazaki, vão se ligar nessa fita retardatária. Cada fragmento, então, é iniciado com um primer de RNA. Em seguida, a DNA polimerase adiciona algumas bases de DNA na direção certa, 5' para 3'. O primer seguinte é então adicionado mais à frente nessa fita. A DNA polimerase forma outro fragmento de Okazaki e o processo vai se repetindo. Assim que o novo DNA foi feito, a enzima exonuclease remove todos os primers de RNA que foram colocados de ambas as fitas de DNA. E daí a enzima DNA polimerase vem em seguida e preenche com DNA essas lacunas. E finalmente, a enzima DNA ligase une os fragmentos de DNA de ambas as cadeias para deixar as fitas contínuas. Então, a replicação do DNA é descrita como semiconservativa porque cada molécula de DNA é formada por uma metade antiga e por uma metade nova. Por fim, eu queria dizer que o vídeo utilizado aqui está na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima!